Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Notas e Novidades. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema fundamental para o futuro da agricultura, do meio ambiente e da alimentação, a agroecologia. Para falar desse assunto, desse tema, convidamos ele, que já foi integrante de uma banda de rock, é fã da banda Legião Urbana, e eu também sou. Maravilhosa essa banda. Trabalhou com vendas no início da sua carreira e começou a dedicar-se à agroecologia. E já quis, a partir desses conhecimentos, plantar tomates, sem entender muito do assunto. Está escrevendo um livro, depois ele vai contar para a gente que assunto é esse, que tema desse livro. E atualmente ele é coordenador do Polo de Pesquisa no IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Seja muito bem-vindo ao Notas e Novidades, Etienne Leite Júnior. Bom dia, Wanda. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Eu desmarquei algumas vezes, mas eu fico muito feliz de estar aqui, sabe? Agora, até o termo, a coordenação mudou um pouco a nomenclatura, mas não foge muito disso daí, né? E a agroecologia é vida, né? A gente olha assim, é uma questão do que está em volta da gente. A gente, assim, não pode fugir do meio ambiente. Eu acho que é uma coisa... São processos. Não é Totalmente interligado, né? totalmente interligado. Você... Que nem eu tinha comentado, é observação. Observar a natureza, como é que são os processos evolutivos dos sistemas ambientais. A gente tem o mundo é tão diverso que cada região tem um sistema evolutivo diferente. Então, isso você vai contar para a gente depois, não é? Nós sabemos, né, Etienne, a população conhece, né, que a agroecologia é crucial para o meio ambiente, por promover práticas sustentáveis, não é? Reduzir os riscos, né, com vários produtos nocivos, né, para nós, seres humanos mesmo, não é, Etienne? Sim. Então, a agroecologia, você vai contar para a gente os benefícios, né, para o meio ambiente e também para as pessoas, tá bom? Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, eu quero contar para os nossos seguidores aqui, mostrar uma obra incrível que em todos os nossos bate-papos eu passo, e você esteve presente no lançamento, não é, Etienne? Com certeza, eu vi que é muito bom. Que é a obra, né, a biografia do Dr. Antoninho Ricardo Sabe, vida e obra do médico idealizador da UOPECAM, uma obra escrita pela biógrafa, pela grande jornalista Tânia Moraes. Vale muito a pena conhecer essa história. Está aqui. Brevemente, eu acredito que vai estar nas plataformas digitais. É isso que a Tânia está querendo fazer, e acho que é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a essa obra. Esse médico que tem um grande valor, porque esse grande hospital que está aí, em Cascavel, que atende milhares de pessoas, e está aí porque nasceu de um sonho do Dr. Antoninho Ricardo Sabe, que é o pai da UOPECAM. Então, vale muito a pena conhecer esta história, tá bom? E agora nós, não é? Etienne, antes de você contar sobre a tua trajetória como coordenador, né, como chegou aqui como coordenador de pesquisa, né, desse instituto do IDR, você vai falar de você. Quero saber de você, Etienne. Onde nasceu e cresceu o Etienne? Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Eu sou natural de Itaqui, que fica na fronteira com a Argentina e perto do Uruguai. Eu sou tipo o gaúcho da fronteira. Ah, Né? gaúcho da fronteira. Então,
como eu falei, né? Eu fiquei eu toquei em banda lá no Rio Grande do Sul, né? Na época da juventude, era outros Tinha o nome essa tempos. banda? Era Faces Ocultas. Faces Ocultas. Era uma época assim que tinha banda como The Cure, Echo the Bunnymen, então assim, era uma época que tava na moda isso daí, né? Sabe? Que sempre tem Mas nunca saiu de moda, na verdade, rock, né? Enfim. tem a atenção do momento. Aí nós só fazia também cover de bandas gaúchas, tinha TNT, Cascaveletes, então Beatles nós fazia cover também, então era assim, era mais uma diversão, né? Quantos integrantes tinha a banda? Nós éramos em 4, né? Quatro. Em 4. Então, assim, mas foi uma época boa. Eu acho que cada época, Wanda, tem as suas as coisas boas, né? Claro. É engraçado quando a vida passa, a gente dificilmente esquece aquelas coisas que pesaram, mas as coisas boas ficam, né? Ficam aquelas boas lembranças. E, e eu fui para São Paulo, já fazer estágio, voltei. Eu mexo assim, porque Cascavel, acho que foi a segunda cidade que eu mais morei na minha vida, né? Depois da minha cidade natal. Uhum. E você tem irmãos? Eu tenho irmãos. Eu tenho 7 irmãos, mas eu mexo que eu sou filho único, né? Porque da minha mãe, é só eu. Eu tive 2 irmãos que faleceram do parto. Eu também quase faleci do parto, problema respiratório e tal. Então, assim, eu fui um sobrevivente já na nascida, quando eu nasci, né? Uhum. E os meus irmãos são filhos de outras esposas do meu pai. E eu me criei com meus sobrinhos. Eu tinha parte que a minha irmã mais nova era 17 anos mais velha que eu, né? Então ela tem mais idade, não vou falar mais. Claro. E ela, assim. Mas foi bom, sabe? Eu fui criado sozinho, praticamente. E eu tive assim, não sei se foi um privilégio, mas até meus irmãos falavam que o meu pai o único, e ele falava que eu era o único filho que ele tinha, de certa forma, né? Porque foi aquele filho que ele criou realmente, que ele acompanhou. Os meus amigos falavam que adoravam meu pai, que todo mundo queria que ter um pai que nem eu, que meu pai era parceiro comigo, coisa que eu acho que com meus outros irmãos ele não foi muito assim presente, sabe? Porque eu também acho que foi a fase da vida dele. Que ele me E os acompanhou. teus pais viviam do quê, assim? O meu pai, ele era militar, né? Ele era aposentado. O meu pai, ele fez fisioterapeuta. É policial militar? Não, ele era do exército. Do mesmo. exército É do mesmo. exército mesmo. O meu pai, ele entrou pro exército na época da guerra. Ele era jovem. Ele acabou se alistando na época na Marinha Alemã, no Paraná. Meu pai é paranaense de Castro. Aí quando o Brasil entrou em guerra contra a Alemanha, ele teve que entrar pro exército brasileiro. Aí ele aposentou cedo também, né? Mas ele, assim, ele era uma pessoa que conhecia muito bem as pessoas. E uma coisa acho que eu herdei dele. Eu tenho facilidade, assim, de... Claro que, assim, em pouco tempo, você conhece o básico da pessoa. Eu acho que ele era muito observador disso. E eu sempre fui observador, tanto observar ele, como observar as pessoas. É claro, assim, que amizades, afinidades, é uma coisa que eu demoro a ter. Eu acho, assim, que tem que ter Conhecer a fundo as pessoas, fundo as não é tão simples assim, Não é né? simples, não. E, Etienne, me diga uma coisa, você chegou a trabalhar, até com que idade você viveu em Itaqui, no Rio Grande do Sul? Meu Deus, acho que eu saí de Itaqui, eu tinha 24 anos. Já começou a trabalhar lá em Comecei a Itaqui? trabalhar lá. O que você fazia? Assim, não era assim bem... Eu fazia vendas, né? Vendas, né? A gente trabalhava assim... Vendia o quê? Então, a gente fazia negócio de carro, de imóveis. Eu tinha uns culpados, uns conhecidos do meu pai que trabalhava com isso, eu ajudava, né? Aí veio para Cascavel? Não. Que nem ele falou, gosto de Legião Urbana. Eu já morei em 7 cidades, né? Antes de Cascavel? Antes de Cascavel. Você foi para quais cidades que você foi, assim, bem? Em Santa Maria eu morei 4 vezes, né? 4 vezes. 4 vezes. Eu morei em Porto Alegre. E sempre trabalhando com vendas? Não, aí eu tava a serviço da fundação já. Aí eu trabalhei em Porto Alegre,
Eu trabalhei em São Borja, quer dizer, eu morei em São Borja, eu morei em São Gotardo, em Minas, eu tive em São Paulo, eu tive em Peúna. Então é. Perdi a conta? Aí eu, aí, Um monte de aí, aí, cidade aí. aí, eu, aí eu morei em Guaíra, eu morei aqui em Santa Teresa do Olha, e você lado. Em falou que Londrina eu morei 6 Londrina também, anos. morou em Londrina. Morei em E Londrina. você falou que começou, então, você começou a trabalhar na Fundação Mokichi Mokichi Okada, Okada. né? É Mokichi Okada. Mokichi Okada, né? Então, o que que você fazia nessa Fundação Mokichi Okada? Me conta essa história que é interessante, que me Sim. parece que é aí que você começou a trabalhar com agroecologia. É que foi assim, né? Na verdade, lá na minha cidade, eu tinha uns conhecidos meus que tinha propriedade rural e tava meio parado, né? Sabe, hoje tinha aquelas ovelhas, tinha os cavalos no campo. E eu queria plantar tomate. Só que eu nunca tinha trabalhado com isso, né? Tomate. Aí eu procurei para fazer o plantio. Só que daí eu fui me informar como é que fazia, como eu não tinha experiência. Eu visitei algumas propriedades. Aí como aí eu fui ligado ao pessoal que era da Fundação Mokichi Okada para aprender. Aí eles me falaram, não, você pode começar, vai. Vocês sempre tem congressos, tem palestras. Aí eu comecei a tentar plantar. Eu fui e comecei a tentar plantar. Mas tudo que eu, Começou a tentar? mas tudo que eu plantava não nascia, morria, não crescia, aquelas coisas assim, sabe? Aí eu ia nos congressos, lá nos eventos, escutava as palestras, aí saía assim, sem entender nada, né? Aí juntava tudo que era folder. Às vezes eu vejo o pessoal nos eventos, aquelas bolsas grandes, enche de material. Aí eu me lembro que eu era assim, né? Juntava um monte de coisa pra ler, até lia, sabe? Lia, estudava. Mas aí, aí eu comecei a. Aí eu fui fazer o curso técnico agropecuário, né? Através da fundação mesmo, me orientaram para ir fazer, que tal. Comecei a me interessar, me envolver, né? Achei interessante. Foi estudar. Foi estudar, Isso né? é Eu acho que você importante. tem que fazer, você tem que estudar. Aí, tipo, eu conheci a professora Ana Primavera nessa época, né? Que ela é considerada a mãe da agroecologia. E ela, assim, no final da vida dela, ela ia com 2 bengalas pro campo, né? E ela, assim, andou o mundo inteiro, ensinando, divulgando. Eu já fui da propriedade dela rural, depois de muitos anos, né? E nesses processos, eu fiz aí o colégio agrícola e já comecei a trabalhar na fundação. Eu fui defender o meu estágio, acho que já no final do prazo que eu comecei a viajar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pedaço de São Paulo. Trabalhando já com agroecologia. Dando assistência Pela técnica fundação. para produtor. E com o tempo, eu comecei a ajudar a organizar os cursos, as capacitações que a fundação dava. E a professora Ana Primavera era uma das que, a principal, no caso, né, que dava os cursos. Tinha o professor Hazimi Tokeshi, que segundo ela mesmo, ele era o melhor fitopatologista do Brasil, inclusive. E ele era um. Eu aprendi muito com ele também. Porque ele escreveu vários manuais de como usar produtos químicos. E ele aprendeu com um produtor, lá em Suzano, né, um japonês, que todos. Ele escreveu muito sobre batatinha, né? Batatinha vai. Muitas recomendações de controle de doenças e praga em batata. E esse produtor fez anos de academia dele, contestou, né? Não é contestou, mas fez cair o que ele tinha escrito, o que ele tinha estudado. Aí ele quis estudar o produtor. Ele como pesquisador, uma pessoa assim, sabe, de renome. Então eu acho que a pessoa também tem que ter humildade para aprender as coisas, né? Com certeza. Isso ficou, quanto tempo você ficou nessa fundação? Eu trabalhei lá, eu fiquei praticamente de 6, quase 7 anos viajando. E Cascavel agora, me interessa. Agora você chegou em Cascavel. Por que você veio para Cascavel? Eu vim em Cascavel por causa do concurso, sabe? Eu já tinha feito 6 concursos ou 7, eu tinha passado em 3. E eu nunca subia, sabe? Aí tudo, porque daí você tem um pouco mais de estabilidade, você consegue. Aí eu acabei vindo, né? Eu já fui em outros para entrar, acabei não entrando. Na hora lá, eu não. Daí você deixou a Fundação Mokichi Okada para assumir o concurso. Então, eu tinha saído um pouco antes. Eu trabalhei como contratado da Itaipu antes. Eu saí da fundação, aí eu fui para Minas, né? Aí, quando eu voltei de Minas,
Da fundação eu já tinha trabalhado no projeto da Itaipu. Aí eu tava lá em Minas, aí eles entraram em contato, pediram para me ligar da Itaipu, que ia começar um projeto novo, né? Um convênio novo. Se eu queria voltar para trabalhar, que era uma cooperativa de trabalho, que era uma coisa nova ainda no Brasil da época, né? Que era Biolabore, no caso. Aí a gente começou num convênio, né, num contrato com a Itaipu, para dar assistência técnica, assessoria na área de agroecologia. Então, aí eu fiquei trabalhando uns anos até que eu... Mas a Itaipu, em Foz. Não. A Itaipu, ela tem um projeto, na época, no Cultivando Água Boa, que atendia 27 municípios. Tá? Então, que está ligado a alguns projetos governamentais, merenda escolar, segurança alimentar, meio ambiente. Então a Itaipu não se limita... A energia, né? Então, porque eles também têm interesse na preservação do reservatório deles, né? Então, tem a questão da erosão, o assoreamento, que é um problema, assim, meio que geral, né? Alguns países já estão se mexendo para melhorar isso. E eu trabalhei ali alguns anos, trabalhei 4, 5 anos desse projeto da Itaipu. E eu saí desse projeto para entrar no estado, por causa do concurso. Aí Cascavel. Em Santa Teresa do Oeste. Santa Que assim, Teresa. é um polo regional de pesquisa. São 7 no estado do Paraná, eu coordeno 1. Que hoje até a nomenclatura mudou um pouco, né? Virou uma assessoria e tal. Mas a gente e a gente tem uma área de agroecologia do polo e tem uma vitrine tecnológica, que também é um projeto, é um convênio da Itaipu com o IDR que chama Vitórias, que é uma vitrine, como tem a vitrine agroecológica no show rural aqui. Na verdade, uma vitrine seria um espaço onde se cultiva. É que assim, ó, o polo é de pesquisa. Então você desenvolve a pesquisa lá por 3, 5 anos para desenvolver tecnologia de produção. Sim, nós temos lá convencional e tem a parte agroecológica, né? E, por exemplo, assim, são variedades de plantas. Por exemplo, a gente tem vários feijões. Tem os feijões, a maioria dos feijões, até a pesquisadora do feijão, que hoje é nossa diretora de pesquisa, a doutora Vânia, é tudo nome de passarinho, né? Então, assim, e nós temos uma tecnologia no estado muito boa de produção de variedades. Tá, mas como é que funciona? Fiquei curiosa agora aqui. Como é que funciona essa vitrine? Então, vocês têm um local onde se planta, por exemplo, feijões. Que você trabalha com feijões, trabalha com outras plantas, e você cultiva ali. E esse espaço, ele serve de treinamento para as pessoas também? Então, é o seguinte, eu vou diferenciar a pesquisa da vitrine. A pesquisa é para desenvolver tecnologia de manejo, condução e de sementes, material genético. Por exemplo, as aveias, né? Trigo, café. Quando eu entrei no estado não era IDR, era IAPAR. Aí teve a fusão lá, né? Juntou CPRA, a Imater, o IAPAR, a Codapar e fundou o IDR. Então, nós somos da área de pesquisa, desse desenvolvimento. A vitrine seria mais geral. Por exemplo, no show rural, nós temos mais de 240 variedades de plantas. A vitrine é uma coisa para ficar mais bonita. Não é pesquisado a evolução da planta, não é pesquisado assim controle de doença e praga, não tem aquele monitoramento que nem tem na pesquisa, que são anotações, planilha. Então, na vitrine é mais para demonstrar. Por exemplo, a gente tem as punks, né? Que são plantas alimentícias não convencionais. A gente tem uma linha muito grande disso. Então, a pessoa vai lá, tem produtor, mas isso aqui tinha lá na propriedade, eu conhecia. Como é que vocês têm isso que nunca fazia? Faz 20 anos que eu não vejo essa variedade de planta. A gente mantém, tipo, não seria uma coleção, seria como é que fala? Um acervo nosso, né? Então, a gente, assim, acho que é importante você manter e também os produtores terem acesso. A vitrine é para ser bonita. O produtor vê lá que as coisas funcionam,
Por exemplo, arroz, né? Antigamente todo mundo plantava arroz. A gente planta arroz lá. Aí o pessoal, nossa, a gente plantava arroz, a gente tinha arroz em casa, era mais gostoso, entendeu? A fruta, né? A fruta é mais saborosa. Aí a gente tem essa questão do produtor. ah, Na vitrine, ele vai lá para ver os resultados. Então a vitrine, assim, que nem show rural, né? Tem que estar bonito. Aí tem alguém que cuida, entendeu? Para as Sim. pessoas estarem visitando e vendo aquelas A vitrine plantas. nossa já está com 20 anos. E o. Lá no show rural. E tem que estar bonito. Eu cuidei lá por 12 anos, acompanhando, né? No show rural. No show rural. Então a vitrine, então a vitrine é no show rural? É tipo assim. Tem a vitrine de agroecologia do show rural, que já está com 20 anos. E tem a vitrine que começou lá no polo de pesquisa, que é do Projeto Vitórias, que também é do convênio IDR Itaipu, que está indo para o segundo ano. É uma vitrine dos polos. Que tem aqui, tem Pato Branco, tem Paranavaí e tem lá na Itaipu. Lá dentro do viveiro deles tem uma vitrine É também. bastante local, né? Sim, sim. E Tiene, qual que é o teu papel como coordenador de pesquisa do IDR? Então, Hoje, o que você faz hoje? Teu É. trabalho? o meu papel é tipo assim, aqui tá. O meu papel é coordenar as ações, tipo assim, a gente tem a frota de veículos, a gente tem os funcionários, é mais uma questão de gestão mesmo. É cuidar para que os experimentos de pesquisas andem. Que lá nós temos concursados, temos doutores, né? Que são os pesquisadores. Nós temos o pessoal do administrativo, tem os técnicos, tem os bolsistas, tem os terceirizados, tem o pessoal, tem os motoristas, né, que dirigem os equipamentos agrícolas, tem o pessoal que capina, que coleta, porque na pesquisa você tem que coletar os materiais, separar, etiquetar, fazer anotação. Então, assim, a função da coordenação é assessorar a diretoria do Instituto, né, para que essas pesquisas ocorram de maneira conforme. Assim, você não vai, tipo, a máquina quebrou, né, que vai plantar o projeto de pesquisa. Você tem que cuidar para que as coisas não atrapalhem o bom andamento. Tudo em pleno funcionamento, porque é uma equipe grande, né? Sim, a gente tem 40 e poucos. É que assim, aqui na região, a gente tem o polo que é regional, no caso, que eu fico de responsável. Aí tem a estação de pesquisa que está dentro do polo. Aí tem a estação de pesquisa de Palotina, de Santa Helena. E agora, com o anúncio que vai ter um novo concurso público para o nosso órgão, né? Em Porto Mendes, ali em Marechal Rondon, também deve ter uma nova estação de pesquisa, que vai entrar uma equipe nova lá. Inclusive, eu fui lá esses dias para ver essa questão de infraestrutura, que precisa fazer de prédio, a questão de poço artesiano, a parte de saneamento, a parte dos escritórios. Então, Essa análise toda antes do projeto ser efetivado mesmo. Isso. Bem interessante. Explica para os nossos seguidores aqui, você pode olhar naquela câmera ali, de forma bem simples, assim, o que é agroecologia, assim. Bem simplesinho, pode falar de uma forma simples. Agroecologia são processos evolutivos. Na história do homem, a gente tinha mais de 10 mil espécies de alimentos que o homem comia. Hoje, acho que não chega a 170. A gente reduziu muito o nosso leque de opções alimentares. Então, a agroecologia trabalha com esses sistemas de você ter uma diversidade de alimentos, não se ter pouco acesso à alimentação. E a agroecologia, ela é pela vida, né? Qualidade da água, porque você não vai estar contaminando com produtos que podem ser danos à saúde humana. A questão dos insetos, o controle natural. Você não vai trabalhar com controle, você vai adaptar o ambiente
para que as plantas consigam produzir sem o ataque de doenças e praga. Mas uma coisa que eu acho muito importante da agroecologia é a observação. Uma coisa que eu aprendi já com a senhora da Primavera, ela batia muito nisso, o senhor Toquete também falava, é a questão de você observar o ambiente. Até o produtor em si. O produtor, que ele é mais observador, que ele tem aquele conhecimento dos pais, dos avós, ele sabe, tem mais facilidade de se adaptar no sistema. Não é aquele que segue o pacote. Tal dia eu vou passar isso, tal dia eu vou passar aquilo. E a agroecologia é assim, a pessoa aprender a ir na lavoura, observar. Tipo, que nem eu acho que eu comentei anteriormente com você, que nem a lagarta da couve, né? Você vai plantar plantas, tipo citronela, cravo defunta, algumas coisas, que vai repelir da borboleta entrar. Mas aquela observação de você ir lá nos pés de couve e olhar o ovo da lagarta, que geralmente ele tá tudo juntinho, né? Você vai lá e mata. Você não vai esperar a lagarta estar comendo toda a sua couve para você pulverizar uma coisa. A agroecologia são processos. Você vai mudar o ambiente, você vai observar a coisa antes dela entrar. E uma coisa assim que eu fui aprendendo ao longo dos anos é ter essa observação. Às vezes o pessoal fala, como é que você viu tal coisa? Que é a observação. Às vezes tem produtores que se criou na propriedade e muitas vezes não entendem o que está acontecendo ali dentro. E o produtor agroecológico é aquele que consegue entender a propriedade dele. Ele não fica esperando que alguém vai falar o que ele tem que passar. E ele respeita os processos naturais. Respeita os processos naturais. Isso é fundamental, né? A preservação da biodiversidade. Sim. Né? Isso é muito importante. E o uso responsável também de recursos naturais, Sim, né? com certeza. Esse acho que é fundamental para você ter realmente um alimento que se possa realmente comer com segurança, né? Você tem que pensar na segurança alimentar. E a gente vê uma coisa que é a questão da sabor, né? Quando eu estava ainda na Biolabore, a gente conseguiu trazer o pessoal de uma cooperativa da França, da Cocoperle, que eles são produtores de sementes. E eles começaram quando chegou os híbridos. Sabe que a cozinha francesa tem fama, né? De ser aromas, sabores. Sim, E eles viram que os tomates não tinham sabor. Eles começaram por uma demanda de gosto da população. As feiras deles, eles não levam tomate. Eles levam 15, 20 tipos de tomate diferentes. Tomate escuro, laranja, comprido, curto. Eles se preocupam em vender a qualidade do produto. Às vezes você pega... Muita gente fala, eu comprei tal coisa do mercado, não tinha gosto. Não era que nem que era do sítio. E por que aí acontece isso, Tine? É agrotóxico? Não é bem agrotóxico. É a questão do processo, né? Manejo. Do manejo. Você não vê o ambiente, o solo, né? Preparo do solo, vem desde o preparo. Desde para o solo. Não é só colocar adubo. Tem que ter a minhoca, tem que ter o micro-organismo, para a fruta ter um sabor bom, os nutrientes têm que estar disponíveis para a planta. Não é só você colocar. A agroecologia, o processo, às vezes você pega assim, aqui na região é considerado um solo muito bom. Só que você pega a maioria das áreas, a parte nutricional tá maravilhosa. Não precisa nem. Se você olhar a análise, tem muitos que não precisa nem colocar nada. Mas para chegar disponível para a planta, é que nem a gente assim, a gente tem um monte de opção de comida, mas não consegue comer. Ou come assim limitado. Então acho que a planta, o ambiente da planta é importante. Antigamente tinha um conceito que a planta era só um suporte, o solo era só um suporte para a planta. Não é isso. É muito mais profundo. Não é um suporte para você colocar fertilizante. Pode ser esterco, pode ser adubo químico. Você não pode mudar o sistema sem mudar o pensamento. Então, eu não uso adubo químico, mas eu uso esterco. Entendi. Entendeu? Não, a planta não é isso. Tem muita coisa. Então, e os saberes tradicionais e populares se conectam com essas práticas?
os agricultores ali com aqueles saberes, né, tradicionais, de que vem de família, que nem você falou, vem lá de pai, de avô, de bisavô. Sim, eu aprendi muita coisa com o agricultor, sabe? Um agricultor, tipo, que nem eu falei, batata doce, né? Eu sempre trabalhei como muito produtor feirante. E tem produtores que fazem feira que eles têm verdadeiras coleções em casa. Eles têm, assim, a cebolinha tal, eles têm o melão lá antigo, eles têm frutas que... siriguelo, uvaia, uma série de coisas. E tipo assim, eles falam, vou botar batata doce, né? Aí eles falam, tem que enrolar a rama, tem que botar a ponta da rama pro outro lado, tem que Toda plantar uma tal técnica. horário, né? Aí você começa a observar, né? Muita coisa que eu ensinei para produtores, na época eu fazia essa parte de ETER, né? Que era acompanhamento, eu aprendi com os produtores. A lua, A fase da a lua que você fase. planta, para poda, para plantio, até para colheita, até a rúcula mesmo. Eu aprendi com o produtor, conforme a lua que você corta tem um sabor diferente, né? Então só que assim, eu aprendi com o produtor, mas não indo uma vez na propriedade. Eu ia todo mês lá visitar, o produtor. E tem aquela coisa, produtor de hortaliça, você tem que ficar o acompanhamento uma hora, ia 2, 3 vezes. Aí aquelas culturas anuais, aquelas de tanto fruta, também tem aquelas épocas que você tem que acompanhar. Então o próprio acompanhamento, aí é a percepção da gente, né? Tem que ser com a demanda do produtor. Por exemplo, mandioca, né? Mandioca não é uma coisa que você precisa estar indo todo mês ou 2, 3 vezes por mês lá visitar o produtor. Mas tem culturas que você tem que estar em cima. Uva, morango, brócolis, é coisa que você... Aí você vai aprendendo com o produtor esses macetinhos. O produtor tal coisa. A mandioca mesmo, né? A mandioca, o pessoal que vende na feira, eles têm um conhecimento gigantesco para mandioca cozinhar o ano todo. Para mandioca ficar... Porque tem mandiocas que são mais duras, não é? Então Isso. é a qualidade da mandioca é a forma como se planta, será Não que? é só a qualidade. A qualidade ajuda. Mas a questão do manejo, do conhecimento do Desde o plantio e o produtor. manejo dela ali. Eu não sei se já foi em feira, mas tem feira que você vai numa banca, a mandioca do produtor, quase o ano todo ela tá boa. E tem outros que não. Não, a gente Eu, compra eu- mesmo no mercado, mas mandioca você compra, dá muita diferença. Vai sim. cozinhar, umas ficam duras, que você pode cozinhar 2 vezes o mesmo tempo e não, e não cozinha. E outras uma vez só já tá bem boa, né, a mandioca, né? Esse conhecimento do produtor é importante. E eu aprendi muito com o produtor. Você, Nesse sentido. você tem muito conhecimento, trazem muito Conhecimento. conhecimento, né? Você não pode. Tem gente que não aceita, né? Eu Quer sempre, impor, né? Quer impor eu, o seu eu, conhecimento. eu sempre escutei produtor, principalmente de coisa que eu não conheço. Eu, quando eu cheguei em Londrina, como eu sou gaúcho, né, na minha terra não tinha café, produção de café. Aí eu sentei um dia com o seu japonês lá, que era produtor de café, pesquisador de café, inclusive. E ele me falou assim: você já trabalhou com uva, né? Assim, pensa que o pé de café é um pé de uva. Aí começou a falar sobre poda, condução, época. Aí eu fui pra minha, o que eu conhecia de uma coisa que eu não conhecia completamente. E assim, em pouco tempo, ele me ensinou como é que conduzia. Porque que era assim. Mas você tem que sentar, escutar. O professor Toqueixo, às vezes, tinha o professor Paulo Chagas, né? Que era da Federal do Rio de Janeiro. O professor Toqueixo era da Exalc, São Paulo. E o professor Paulo Chagas carregava um monte de livros nos nossos cursos. Que lá tem o desenho do fungo, a evolução do fungo, tantos dias. E o professor Toqueixo olhava com a lupa, ele já sabia, esse aqui tem tantos dias, fungo tal. Aí o pessoal perguntou: professor, como é que você conhece tanto? Sua cabeça é muito boa. Eu falei: não, eu não tenho cabeça boa. Eu tenho a bunda dura de tanto viajar. Já andei por muitos lugares olhando, observando. Então você, assim, é a vivência. É o conhecimento adquirido através do que você falou, observação, né? Não é só o estudo, não é Não só é a só teoria. a prática, E o dia a dia. E na agroecologia, não adianta você ficar estudando, estudando, estudando se você não for a campo.
A campo. Se você não pegar e baseia campo e observar. Não é porque o vizinho passou um produto que você vai passar também. Que é o que acontece muito, né? Eu já vi produtor falar isso. Ah, o meu vizinho lá tá pulverizando. Eu vou pulverizar que pode ter na minha lavoura. E tem que ir lá e olhar. Eu conheço produtores convencionais, que não são agroecológicos, mas eles olham. Eles falam que é economia, né? Não tinha necessidade. Então, que não são... Na verdade, assim, você, nas suas experiências, nas suas viagens, você acha que é fácil... Você acredita que é fácil para um agricultor, né, ou agricultora, fazer a transição do tradicional para o agroecológico? Olha, eu não vou falar... Vocês não tentam convencê-lo também? Não vou falar que seja fácil, mas tem produtores que têm mais facilidade. Eu vou te dar um exemplo assim, não falando de agroecologia. Morango e abacaxi. O morango é uma fruta delicada. Você tem que cortar com a tesourinha, você tem que... E o produtor ele tem que ser mais, no caso, exige mais do produtor. O abacaxi ele colhe e joga com a mão em cima do caminhão. Então, e na agroecologia, a pessoa tem mais facilidade quando ela observa mais. Por exemplo, eu acompanhei lá em Ibiporã, muitos anos atrás, um produtor que ele era agroecológico. A área dele não era certificada por causa da água, que ele irrigava com uma água que vinha de rio e coisa. Nem ele queria certificar porque não confiava na água, mas ele não usava nada de veneno. Mas ele mudou porque os filhos dele acharam ele com a bomba de veneno caído dentro da estufa de tomate. Ele não queria mais saber de usar veneno. E ele não vendia como agroecológico porque ele tinha consciência, ele precisava sobreviver, né? Eu acho que muito produtor, eu acho que a questão da sobrevivência do produtor é importante, mas ele queria fazer, ele viu que não era bom para ele, então ele resolveu. Mas aí tem vários motivos que o produtor muda. Eu já conheci produtor que é completamente... Eu conheci produtor que falava assim, eu gosto de passar com a máquina e o inseto tem que estar caindo atrás. Eu conheci produtor agroecológico assim. Aí quando ele resolveu fazer, ele comprou uns produtos lá que realmente matava. Eu assim, não, que negócio é bom mesmo. Só que daí ele foi mudando aos poucos, porque ele era um produtor que observava, sabe? Claro. Ele tinha noção. Isso é muito importante. Aí ele foi, acho que assim, é um aprendizado. Que aquela pessoa que quer que você passe pronto, por exemplo, no seu trabalho, você deve ver que tem pessoas assim que tem mais aquela característica de aprender, de ver como é que são os processos, e tem aquela pessoa que você quer que você entregue para ele como é que faz. E eu acho que essa questão do produtor ir para a agroecologia, e tem produtor que vai porque quer ganhar dinheiro realmente. Eu quero lá porque é mais caro, porque não sei o que é lá, porque isso, porque aquilo. Mas não é bem assim, sabe? Aí esse produtor às vezes se frustra. Eu tentei, eu não sei o que é lá, não deu certo. Porque ele tem que aprender a... Não é ganhar dinheiro. E, claro, por exemplo, se você pega nas feiras, né? Tem produtor agroecológico que não muda o preço de... Tá, uma curiosidade. Outro dia eu ouvi falar, não sei se é verdade. Será que tem agricultores que vendem na feira como sem agrotóxicos e usam agrotóxicos? É assim, existem certificadoras. E a garantia que o produto é livre de agrotóxicos ele tem que ser certificado. Tem um selo. Tem que ter um selo. Tem que ter um selo. Por exemplo, assim, nós temos as auditadas, né? As auditadas são certificadoras que vai no caso o fiscal, que é o auditor, né? Aí o produtor são coisas que às vezes alguns produtores não gostam de fazer. Ele tem que ter planilha com plantio, colheita e o que ele usou. Que tem insumos prometidos, que a legislação é para agricultura orgânica. Mas são fiscalizados. São fiscalizados. E tipo assim, ele não pode entregar maracujá se ele não tem maracujá no planejamento e plantio. Que o fiscal vai lá, o auditor, vai olhar o que ele tem plantado. Entendeu?
Tinha assim, o volume de plantio. O cara plantou lá 100 pés de uma fruta, não vai entregar toneladas de produto. É. E tem as participativas, que tem, tipo, aqui nós temos a Rede Ecovida, que tem alguns produtores aqui que fazem feira, que ela tem um auditor também, que é um técnico, né? Alguém responsável pela parte de produtos, mas eles todo ano, ou a cada 2 anos, eles elegem uma comissão dentro do grupo que faz as historias nas propriedades. Não é o produtor chegar, o meu produto é orgânico, o meu produto é Tem que agroecológico. provar isso realmente. Mas geralmente eles são identificados, porque a legislação obriga. E, tipo, aí ele tem que se adequar com as barreiras para deriva de agrotóxico. Ele não pode usar produtos que não é permitido, caso herbicidas, fungicida. A legislação tem produtos para agricultura orgânica. Tem uma legislação de orgânico no Brasil. Aí tem produtos como NIO, rotenona, tem fungos, né? Fitopatogênicos e também para controles de doenças e pragas, que são controles biológicos. E a diferença da agricultura orgânica, da agricultura natural, da agroecologia, da biodinâmica, permacultura são os sistemas. Tem produtores orgânicos que eles pulverizam com produtos permitidos, né? Mas eles não olham muito o sistema de produção. Porque, como eu falei, você tem que ter o ambiente da planta. Você vai ter flores, repelentes atrativas e áreas de abrigo para inimigos naturais. Esse tipo de agricultura natural e a agroecologia é o ambiente. Não é questão de você estar substituindo um químico por um permitido pela legislação. Não é você substituir um químico por um que é uma toxina de planta, um fungo, né, um bacilos, por outro. É o ambiente. São esses produtores, geralmente, eles têm um sucesso melhor, né? Tipo assim, existe agricultura orgânica hoje para produção de ração. Que nem o convencional, né? O convencional, muito do mercado é para ração, para engordar animal, né? Frango, porco, geralmente. E existe também na agricultura orgânica, no Brasil tem alguns grandes produtores de grãos, mas aqui na América do Sul tem também, acho que que produzem produtos para ração. Aí, geralmente, você daí usa produtos assim que nem o convencional, só que são permitidos, que é para alimentação animal. Aqui no Mato Grosso do Sul tem parte de bovinos orgânicos, inclusive exporta a maioria, né? Mas assim, eu sou mais da parte agroecológica, natural, que é parte dos processos. Eu acho que o produtor. E a economia também. O custo de produção cai bastante. Então, Etienne, não significa que se eu planto um produto, né, uma mandioca, que seja lá, natural, né? Que eu não estou usando produtos para exterminar tipo algum bicho, né, que venha devorar, né, a planta ali. Eu tenho os permitidos, Tem então. os permitidos. Você não vai perder a lavoura. Não vai perder a lavoura. Quer dizer, então os que são naturais, assim, eles usam esse tipo de produtos também. Todos usam. Por exemplo, assim, eu já dei curso de horta caseira, né? Acho que é muito bom a pessoa também ter uma horta em casa. Aí você pega o pátio, né? Ali é entulho, é pedra, assim, e ele não vai conseguir produzir. Ele vai ter que mudar a realidade daquela área. Eu fiz canteiro, não produziu nada, o bicho comeu, amarelou. Então, e na agroecologia é assim, são processos. Você tem que começar a juntar matéria orgânica. A gente vê às vezes que as pessoas, folha, grama cortada, elas tacam fogo, joga fora. Leva lá e coloca no canteiro, faz a vida. Que a agricultura, a agroecologia, a agricultura natural é você promover a vida do solo. O solo tendo vida, tendo aquela cadeia de micro-organismos, que a minhoca, no caso, é o final, né? Mas você olha assim, aquela produção de. Todo mundo quer o humus, mas ninguém não quer chegar até lá, né? Quer chegar até lá. Então o pessoal vai no mercado e compra humus. Entendeu? Você pode produzir na propriedade ou no pátio da sua casa. Tem pessoas aí que
que tem casas que produzem há muitos anos. Tem aquele quintal ali que tem de tudo. Tem planta medicinal, tem salsinha, cebolinha, tem tomatinho. E tudo orgânico, né? É, tudo orgânico. Agora, como é que fulano produz e eu não produzo? Não é só plantar. É o sistema, é o ambiente. É que nem a gente, né? Se a gente não tá no ambiente assim que a gente se sente bem, a gente fica incomodado. E também uma coisa que o pessoal, assim, não é um erro, mas é que a pessoa quer produzir, é exagerar na questão do esterco, vamos supor. A pessoa pega lá, vou lá no sítio, vou coletar da minha parente lá, que tem umas vaquinhas, vou trazer. Aí carrega o negócio, sabe? É que nem dar comida da vida toda de uma vez só. Então é... Falta de conhecimento. Tiene, uma curiosidade. Você conhece, como é que cuida de uma jabuticabeira? Você tem ideia? Você tem ideia disso? É que, na verdade, tem que olhar a paciente primeiro, né? Geralmente, jabuticabeira dá muita ferrugem. Sim. Às vezes não assegura a florada. Tipo assim, florada, né? Florada, quando dá mudança brusca de temperatura, tipo, tá muito quente, muito frio, ou tá muito frio, tá muito quente, cai. Isso é uma coisa assim, meio que natural. Não tô falando da jabuticaba, mas no geral, as floradas, sim. tá? E a questão é que às vezes o pessoal pulveriza alguma coisa que derruba a flor também. O princípio da produção, né? Aí, a questão de ferrugem, as coisas, às vezes você vai ter que esperar. Aí que tá. A idade da jabuticaba para você poder passar alguma coisa para controlar. Eu não sei qual que é o problema que você tem da sua pé de jabuticaba, né? Mas a gente tem que olhar, né? Eu preciso que ela dê fruta. De jabuticaba. De jabuticaba, né? Pode ser um problema na florada. Ela solta flor. Não tem florada, não tem nada. Então tem que dar uma olhada melhor. Assim, não existe receita pronta, sabe? Né? Você tem que olhar o solo, né? Às vezes a condição que ela tá lá é uma condição difícil. Tu vê como é complicado. Não é fácil, né? Eu plantei lá, e agora? Tem que saber cuidar. Então são todos esses processos que você fala, não é? Quando eu comecei no Rio Grande do Sul, a gente tem aquelas lembranças, né? Eu me lembro que eu visitava os produtores em Minas do Leão, Butiá, aquela região ali. E uma vez eu fui lá e o produtor tinha comprado umas coisas químicas para passar, era vagem, dá pra botar na estufa. E eu olhei para ele assim, sabe uma coisa? Eu não entendo muito bem, mas acho que se você abrir a estufa e deixar ventilar, vai resolver. Mas eu comprei os produtos para passar. Não, sim, mas espera um pouco. Eu vi que o ambiente da planta, calor e umidade, prejudicava. Essa observação. A planta não se dava bem ali naquele Não se dava bem ali e tal. E, nossa, sabe que realmente funcionou? Só a questão de deixar circular o ar, diminuir... o tipo de planta, o que ela precisa para o ambiente. Tem planta que não gosta de vento. Não sei o morango, porque eles crescem ali, plantam e tampam tudo. O morango? Que tipo Por assim, quê? Quanto mais controlado o ambiente, mais coisa você vai ter que usar. Quer dizer, ele fecha todinho com lonas. Plástico, não sei. E a agroecologia, isso daí eu acho que a legislação ainda não criou uma parte da lei, né? Porque é um processo mais artificial no caso, né? É um processo produtivo, mas é um processo assim que não envolve assim o ambiente geral, que nem eu falei, o ambiente, né? Tudo que você que nem assim uma vaca, né? Uma vaca de leite, a vaca confinada e a vaca criada solta. Então às vezes produz menos, mas ela às vezes assim você gasta menos com questão de cuidar, né? É uma coisa que a humanidade ainda que nem, tipo a cadeia, né? Ração, confinamento, uso de antibiótico, uso de não sei o que lá. A nossa espécie, ela precisa sim ver se ela vai visar só a produção ou a saúde, né? Que às vezes assim o ambiente que a gente vive, tipo, ninguém gosta de ir para o hospital, né? De ficar internado por causa do ambiente.
Eu acho que a planta também, a gente tem que tratar a planta, é um ser vivo. Completamente ser vivo, né? Por exemplo, eu sou produtor que hoje faz tempo que eu não acompanhei produtor de morango, né? Mas na época que eu acompanhava, era grama, era alguns fungos para controle de botrites, algumas doenças do morango. E, mas era assim, época certa, controle certo, adubação a gente regulava. Eu não vou dizer que eu tinha produtores que dava assim, não dava aquela carga gigantesca, mas enquanto o produtor convencional produzia num determinado período do ano, ele virava o ano produzindo. Às vezes a, a fase produtiva era maior que do outro compensava na questão da carga, né? Claro. Porque morango é uma coisa engraçada, já que você falou em morango. Ele- Morango, como ele solta muita flor, ele é exigente. E nutriente. Então você não vai fazer aquela adubação pesada. Eu sempre trabalho assim, não faz aquela adubação pesada no começo. Você faz aquela adubação para a manutenção da planta. Você não vai deixar uma folha gigante. Você vai ter uma folha do tamanho apropriado para a variedade. Aí você, a cada florada, você complementa essa adubação. Então, assim, são processos. Se você não observar, você vai jogar tudo de uma vez só, vai dar aquela carga gigantesca e vai acabar perdendo a planta. E o morango tem época, assim, para plantio? Ela demora muito para... Quanto que demora o processo do morango? Assim? É uns 3 meses, 6 meses? Mais ou menos assim? Para plantar e dar fruta, assim? Demora muito? Demora um pouco. É uma fruta muito delicada, né? Muito delicada. É que, na verdade, o morango é uma infrutescência. São vários frutos. Você pega um morango, cada coisinha daqueles é um frutinho individual. Ah, é? E bonito, né? O morango é muito bonito, né? O morango do amor aí que estão fazendo. Eu nunca comi, viu? É muito bom, viu? Vale muito a pena conhecer esse morango. Eu não sou muito do doce, né? Mas é muito gostoso. Viu? O que você acha que o Brasil tem políticas públicas suficientes para apoiar a agroecologia? O que apoia a agroecologia? É o consumidor, é a oferta de produto. E, tipo assim, no Paraná mesmo, e vários do Brasil, tem aquela política de merenda escolar, né? De produtar até 30% ou total de produtos provenientes da agricultura orgânica, agroecologia. Eu acho que esse é um incentivo importante. Uhum. Tem a legislação que regulamenta, que nem você falou que não é só o cara dizer que é. Que regulamenta o que pode, o que não pode, e quando ele tem a certificação dele. É ter mercado também para isso. E ter o mercado para isso. E a acessibilidade. Por exemplo, assim, todo mundo gosta de feijão novo na feira, né? Agora você tem um feijão novo, orgânico, certificado, são processos. Qual que é a grande vantagem hoje, que é uma coisa que eu acho que tem que aumentar mais, é a questão de quem comercializa. Por exemplo, o arroz mesmo, o arroz, feijão, todo mundo come. Mas o mercado nosso é voltado para grãos, soja, milho, trigo. Aqui na região ainda tem compradores de feijão, entendeu? Mas tem região que não tem. E eu acho que a agroecologia, essa questão de... é a distribuição. A gente aumentou. O Paraná hoje é um dado importante. É o estado que mais tem produtor certificado no Brasil hoje. Foi uma coisa assim muito boa desse aumento, né? Passou outros estados que era antigamente, e isso é um incentivo público. É um mercado lucrativo, então. Porque eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, tirando cidades grandes, as feiras dos municípios eram pequenas, tinha poucos produtores. Essa questão da compra direta, PEDA, PA dos governos, né? Essas leis estaduais também de compra de merenda escolar, aumentou, os produtores começaram a plantar mais, começaram a participar mais das feiras livres e aumentou a oferta para o consumidor.
Eu acho que esse incentivo, ele direto favoreceu outras linhas. Então, esse incentivo do governo mesmo, do entendeu? governo De mesmo. absorver, De absorver. esses alimentos dos produtores. É que antigamente o produtor pensava, Bacana. não adianta eu certificar, porque eu vendo, vamos supor, eu vendo 10 quilos na feira. Agora ele entrega 300 quilos, então ele vai plantar mais. Vai entendeu? plantar mais, né? Ele vai se motivar, tipo, como ele vai na feira, ele não vai levar só cenoura. Entendeu? Ele vai plantar a selga, ele vai plantar o rabanete, ele vai levar aquela fruta, a pitanga, a siriguela. Eu mesmo, quando eu acompanhava produtor, os produtores tinham a mêspera, tinha a siriguela, que ele falei outras coisas, não levava na feira. Tinha aquele que faz aquele vermelhinho, o tempero lá, o urucum, né? Aí assim, não leva na feira, faz os pacotinhos e leva. Ah, mas o pessoal não compra, leva pra você ver. Aí o pessoal pegava manjerona, algumas plantas que eram tanto medicinais como assim, condimentos, fazia os massinhos. Não é só salsinha e cebolinha. Aí o produtor, nossa, tudo que a gente leva na feira a gente vende. Aí o produtor se motiva, né? Se motiva porque vende, né? Por exemplo, ele já tem um mercado da merenda. Certo, já, né? Aí ele começa a ver que ele tem outras coisas na propriedade. Outros mercados, né? Outros Também. mercados. Bacana. E é lucrativo, né? Porque essas plantas naturais aí, elas são mais caras. Eu fico feliz quando chego assim na bancada do produtor, vejo lá que tem 6, 12, 15 itens, né? Diferentes. Bacana O produtor não tem só alface. São motivados, né? A trazer, a produzir mais. Né? O cara não tem uma banca só de mandioca para vender, entendeu? Eu acho gostoso isso daí, que você chega lá, o produtor tem isso, tem aquilo. Eu geralmente, quando eu vou na feira para comprar, eu vou naquele que tem mais itens. Eu vou daquele assim que tem uma diversidade maior, né? Não, ele vai motivando, se ele tem mercado para isso, ele vai motivando a plantar coisas diferentes, a trazer, porque é lucrativo. É lucrativo. Então é bacana. E a educação nas escolas, assim, como que a educação pode fortalecer a agroecologia? Atualmente eu não tenho feito, mas quando eu trabalhava no projeto da Itaipu, eu fiz durante muitos anos a Semana do Alimento Agroecológico. Tinha aquela semana, eu ia nas escolas palestrar, eu fiz eventos nessa semana, às vezes trazia palestrante, alguma coisa. Eu acho que precisa os profissionais que trabalham com agroecologia também, levar, né? Explicar, né? A gente vê que hoje tem algumas leis, né? Que, assim, que na minha época tinha aquela cantina do colégio, né? Que vendia doce, acho que hoje isso daí também não tá. E a merenda escolar hoje tem uma alimentação mais saudável. Na época que eu estudava, no ensino, desde o básico, tinha merenda escolar. A gente ia na fila, né? Tinha as hortas também. Isso. Né? A gente plantava, colhia e comia, tomava sopa, um monte de coisa. É tudo gratuito na escola, né? Eu quando trabalhava antes com a extensão, eu acompanhava algumas hortas de escola. Até lá em Guaíra mesmo, quando eu trabalhava lá pela Biolabor, projeto da Itaipu, eu acompanhava a horta do quartel. Lá no quartel nós montamos uma horta e eu ia lá todo mês, ia lá fazer acompanhamento, professor de hortaliças. Essas hortas que tem aqui em Cascavel, várias hortas que tem, vários bairros aí, são tudo natural? Então, eu conheço algumas, né? E hoje eu não tenho ido, até uma época eu fiz algumas visitas, né? São muito bonitas. São muito bonitas, são hortas comunitárias. Eu acho que essa questão da horta comunitária é uma questão social, uma questão de saúde, né? Porque tem hortas assim que você olha assim, bairros mais carentes e é aberto, né? Aí todo mundo, mas aí todo mundo vai roubar. Só que não. O pessoal, às vezes, claro, não vou dizer que o pessoal não vai lá. Outro, né? Mas, no geral, a própria comunidade cuida. Porque, assim, a mãe, né? A mãe, ela quer servir uma coisa boa pro filho. Eu acho que ela vai cuidar. Eu já tive experiência com produtores que, às vezes, é a esposa que tem interesse em diversificar a propriedade. Porque ela pensa na família. Às vezes o homem pensa, eu vou plantar mandioca,
eu vou plantar um negócio para me vender. Ele pensa em vender. A mulher já pensa em ter uma abobrinha, vai ter um quiabo, ela vai ter um tomatinho, entendeu? Na hora que cozinhar, ela quer ter o tempero lá para temperar as comidas. E eu acho que essa questão dessas hortas comunitárias é, é bom motivar a comunidade a ter essa visão, né? Sim, porque eles vendem esses produtos a preços muito bons. Eu acompanhei uma vez uma entrega na Pai aqui, né? Me convidaram para ir lá uma vez, eu fui lá ver o pessoal entregando bastante abóbora, verdura. Achei muito importante isso. Acho que Não, isso e é é tão interessante porque essas produções nessas hortas, essas produções naturais, elas vêm de encontro diretamente com a saúde da população, tá? Porque as pessoas adoecem mais por quê também, não é? por exemplo, assim, eu gosto de cozinhar, né? Você vai falar, vai falar. Eu gosto de cozinhar. E eu, assim, quando eu preparo, até a pessoa fala, Thierry, você come tanta coisa, se mistura comida. Eu não misturo a comida, eu não gosto de misturar a comida. Mas eu tenho variedade. Eu gosto de ver bastante coisa para comer na frente, né? Eu acho que isso daí, eu não sei se eu acho bom, né? Que eu gosto de ter. O que você gosta de cozinhar? Vamos lá, pode contar tudo agora. Eu vejo essas postagens, aqueles pratos bonitos, viu? Então vai contar o que você gosta de cozinhar. E um bom vinho sempre. Bom vinho, bom vinho. Eu sou gaúcho, né? Gaúcho aprecia bom vinho. Então, eu faço. Por exemplo, a gente tem a vitrinegogia do show rural, né? Aí a gente cuida lá, a gente trabalha, capina, arranca. A berinjela, às vezes, quando chega acaba lá, a gente divide entre as pessoas que trabalhou lá, né? Muitas ficam produzindo lá, mas o que está produzindo, por exemplo, eu gosto de fazer antepasto de berinjela, aí é aquela que a gente cuidou, né? Aí tu pega a vagem de lá também, pega os temperos, as carnes, né? Apesar de eu gostar de comida vegana, o pessoal mexe comigo que às vezes eu vou, o pessoal me convida para ir a alguns eventos veganos, eu gosto muito. Eu como, inclusive, sushi, algumas coisas do pessoal que é vegano, né? Mas eu faço as carnes, tudo grelhado. Assim, fritura, não gosto muito. Não gosto de fritura. Mas eu faço grelhado. E saladas, né? Você pode ver que eu sempre tenho boiacha, alface, coisas agridoce. Eu faço, por exemplo, que nem assim, quando a gente tem tomate, eu faço ketchup, eu faço mostarda em casa, gourmet, né? Às vezes eu faço e depois fico, beleza, agora tem que lavar tudo, né? A bagunça? Não, mas é uma coisa que compensa por causa do sabor, né? É outro sabor, né? É outro sabor. Eu já fiz barbecue em casa, né? Aí você... E tem muito. Conserva de gengibre eu faço. Agora eu tô comprando, mas várias vezes eu fiz. Só que dá um trabalho. Mas vale a pena, o resultado final o sabor, incrível, né? O sabor, né? Eu acho assim que são. E quando a gente prepara um negócio, o pessoal fala, mas como é que você prepara tanta coisa? Dá trabalho. Eu, quando tô em casa, eu tenho vontade nem de cozinhar. Assim, mas é uma coisa que você come com mais... E eu gosto da minha comida. Tá, você é casado? Não. Solteiro? Sou solteiro. Solteiro. Já ia perguntar. Porque daí cozinha pra família, né? Agora, chegar em casa e cozinhar só pra... Tem que convidar os amigos pra fazer com certeza. um almoço, um jantar. Aí vale a pena. Vale a pena. Não, é gostoso cozinhar pros outros, sabe? É gostoso. Eu já cozinhei pra ter conhecidos meus que às vezes que pedem pra ir cozinhar. Nas férias mesmo a gente viajava. Hoje até nós tínhamos um grupo lá do Rio Grande do Sul que se encontrava lá em Santa Catarina, né? E eu cozinhava bastante pra aquela turma lá. E às vezes tem lugar que eu vou que eu cozinho, né? Eu vou lá e preparo e tal. Que fala que o meu tempero é diferente, né? Porque assim, eu vou no celeiro lá, a minha cozinha tem bastante chás, tem condimentos, então... E é outra comida, utilizando esses condimentos, né, Tia? É outra história, né? E você, me diga outra coisa, assim, o que você gosta de fazer, assim, qual é o prato favorito, assim? Ai, meu Deus do céu.
Deve ter um prato favorito, né? Deixa eu pensar. Até o antipasto mesmo aí. Eu de pastel eu gosto. Esse antipasto deve ser maravilhoso. Eu adoro também. Você tem uma receitinha de como é que faz esse antipasto? Usa berinjela? O que você usa mais ali? Azeite? Oliva? Não, o azeite eu uso só para selar. Mas você faz grelhado, então. Não. Eu faço. Eu pego na panela, corto, né? Tiro um pouco da umidade, né? Da água, né? Com sal. Depois lava. Aí eu coloco. Colocar de molho a berinjela na água e sal, é isso? Pra tirar um pouco da umidade. Aí depois você seca, deixa ela secar. Aí você pica. Aí eu coloco berinjela, uva passa, vagem, cenoura, às vezes, e o que mais? Pimentão. Azeitona, pimentão. Só que assim, a azeitona e a uva passa eu não coloco no começo. Eu vou na panela e faço com vinagre e açúcar. Mel, no caso. Não usa açúcar, usa mel. Aí eu fervo no vinagre e no mel, faço aquela... Às vezes coloco vinho também. Mas boa dica, porque eu não faço assim, não. Aí eu... Por causa que vai baixando, né? Sim, ela diminui bastante. Aí para eu colocar muito vinagre, eu coloco... Por exemplo, o mel também, né? Senão eu vou ter que colocar do mel e vinagre direto. Então vou colocando vinho. Aí quando ele ferve, quando ele tá assim... que eu vejo que tá bom, aí que eu coloco azeitona e eu vou passar só no final. Aí eu experimento, né? Pra ver como é que tá o caldo e tal, né? Aí eu coloco no pote, aí eu selo com azeite. Aí ele fica bem derretidinho, assim, só pra passar no pão, pra comer. Nossa, uma torradinha. É bom assim quando você não quer comer muito de noite, né? Chega em casa, em vez de você comer um sanduíche, fazer um negócio, você pega a torradinha, pega o negócio e você come. Come ali. Fica maravilhoso. Eu tenho uma amiga que faz lasanha de berinjela. Fica uma delícia, também. Eu gosto. Maravilhoso. Fica muito... O antepasto é uma das minhas preferidas. E também tem aquele prato lá que é com abacate, né? Que você faz, eu gosto também. O problema é que eu faço, eu como até enjoar, né? Depois eu fico um tempo sem comer. Mas é bom, né? Você fazer aquilo. Eu também gosto de cozinhar também. Acho que a cozinha é uma coisa... não sou uma expert, logicamente, mas gosto de fazer. Mas é uma arte, sabe? É uma arte. Eu sempre falo que eu gosto a comida tem que ter aroma e tem que ter sabor. A comida, assim, ela tem que ter fundamental. Aquele cheiro, sabe? Ela tem que ter uma coisa a mais. Não é só sentar e comer. Exatamente isso. Por isso que eu cozinho pra mim. Que eu não assim, eu não vou embora sozinho. Cozinhar pra você tem gente que fala que é chato, que é ruim. Eu gosto, eu acho assim uma coisa... Prazeroso. Você cozinhar e tomar um vinhozinho lá. Isso, aquele momento assim. Aquele momento que é só seu. Tipo assim, domingo mesmo, eu fico mais de 1 hora comendo, mais ou menos. Porque eu não chego e fica ali, na verdade, degustando, né? Eu acho que você tem que sentir o sabor das coisas. Mastigar. Quantas vezes, né? Eu desde criança, até o pessoal achava que era chato, eu não gostava de misturar arroz com feijão. Tem gente que põe o feijão por cima. Eu gostava de separar, que eu gostava de sentir o sabor do feijão e o sabor do arroz. Nossa, é o contrário. Até quando tem sobra, eu coloco numa panela de ferro, misturo tudo que tem. Eu já não consigo fazer isso. Eu adoro aquele revirado de arroz com feijão. É que, por exemplo, assim, você pega uma comida, você põe açafrão, você põe raiz ardida, na outra você coloca uma páprica, você coloca tomilho. Mas você vai ver, faça essa dica de misturar tudo, colocar essa páprica, colocar o tomilho, colocar tudo. Fica muito bom. Fica muito bom. Tá bom. É isso. Muito bom conversar com você. Gostei muito do seu trabalho fundamental, né, para o meio ambiente, para a população. Agroecologia, fundamental mesmo, tá? Parabéns pelo teu trabalho, tá? E agradeço você por disponibilizar teu tempo aqui para contar para nós, para os nossos seguidores, para Notas e Novidades, a sua história e o seu trabalho, que é fundamental.
Eu agradeço, Tá? Wanda. Muito bom. Grato pelo convite. Desculpa por ter desmarcado algumas vezes. Imagina, tá É que tudo é bem. trabalho. E, aí, por exemplo, É, eu faço yoga, quero começar a fazer academia agora. Então fica aquela correria. Às vezes correria. assim eu. Aí eu me lembro, nossa, eu fiquei de falar com a Wanda ontem e me esqueci, né? Então peço desculpa, Tá né? tudo Mas certo. gratidão, viu? Eu que Muito bom. agradeço, tá? E vocês aí, não esqueçam de compartilhar com seus amigos essa história do Etienne, que é maravilhosa, e conhecer um pouquinho mais sobre agroecologia, tá bom? Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais.